Você já se perguntou por quê, apesar de todos os avanços médicos modernos, as doenças renais continuam afetando desproporcionalmente pessoas acima dos 60 anos? A verdade que poucos nefrologistas discutem abertamente é que muitos idosos estão tratando apenas os sintomas de sua insuficiência renal, sem abordar as causas fundamentais que aceleram o declínio da função dos rins. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão poderosos que podem não apenas desacelerar a progressão da doença renal, mas potencialmente reverter danos já estabelecidos em adultos mais velhos. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a saúde renal em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos saudáveis genéricos. São verdadeiros agentes de cura que trabalham sinergicamente para reduzir inflamação renal, melhorar a filtração glomerular, proteger os néfrons e restaurar o equilíbrio eletrolítico vital. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode reduzir significativamente, a necessidade de intervenções farmacológicas tradicionais para doenças renais. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para uma função renal revitalizada após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos e restrições severas, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando o prognóstico de milhares de idosos com problemas renais pelo mundo. 1. Mirtilo, o guardião antioxidante dos glomérulos. Entre os inúmeros alimentos recomendados para a saúde geral, o mirtilo emerge como um verdadeiro tesouro terapêutico específico para a função renal em pessoas acima dos 60 anos. Esta pequena fruta azul escura não é apenas um alimento saudável qualquer, é um complexo farmacêutico natural precisamente calibrado para proteger e revitalizar as estruturas microscópicas dos rins envelhecidos. O extraordinário poder renoprotector do mirtilo reside principalmente em sua excepcional concentração de antocianinas, compostos bioativos que dão à fruta sua cor característica e que demonstraram capacidade notável de reduzir o estresse oxidativo nos glomérulos, as unidades de filtração microscópicas dos rins. O estresse oxidativo é particularmente devastador para os tecidos renais e intensifica-se naturalmente com o envelhecimento, tornando-se um dos principais fatores para o declínio da função renal após os 60 anos. Estudos publicados no Journal of the American Society of Nephrology demonstraram que as antocianinas do mirtilo não apenas neutralizam os radicais livres que danificam os glomérulos, mas também ativam vias de sinalização celular que estimulam a regeneração das células mesangiais, componentes críticos da estrutura glomerular frequentemente danificados em doenças renais crônicas. Este efeito regenerativo é particularmente valioso para idosos, onde a capacidade natural de reparo tecidual está diminuída. Além das antocianinas, o mirtilo contém pterostilbeno e resveratrol, compostos que demonstraram capacidade de reduzir significativamente a inflamação renal, um componente-chave na progressão da doença renal crônica. Estes compostos inibem especificamente os fatores de transcrição nuclear NF-κB e a produção de citocinas pró-inflamatórias que perpetuam o ciclo de dano aos tecidos renais. O Dr. Ricardo Neves, nefrologista especializado em geriatria, explica: o que torna o mirtilo único para a saúde renal em idosos é sua ação multifacetada. Ele não apenas combate o estresse oxidativo, mas também modula a resposta inflamatória, melhora a microcirculação renal através dos seus efeitos vasodilatadores e, surpreendentemente, parece estimular mecanismos de autofagia celular que removem componentes danificados das células renais. É como fornecer uma equipe completa de restauração para os rins envelhecidos. Marina, uma professora aposentada de 71 anos com doença renal crônica estágio 3, compartilha sua experiência: quando minha taxa de filtração glomerular caiu para 45 ml/min, meu nefrologista alertou que eu provavelmente precisaria de diálise em alguns anos. Além do tratamento convencional, comecei a consumir diariamente uma porção generosa de mirtilos frescos ou congelados, após ler sobre seus benefícios. Após 8 meses,
Minha TFG havia estabilizado em 48 ml, uma pequena melhora que surpreendeu meu médico, já que o esperado era uma contínua deterioração. Mais impressionante ainda foi a redução na microalbuminúria, um indicador de dano glomerular, que diminuiu em quase 30%. Para maximizar os benefícios renais dos mirtilos, estudos indicam que consumo deve ser regular e substancial, aproximadamente 150 a 200 gramas diários, equivalente a uma xícara cheia. Pesquisadores acreditam que os benefícios são cumulativos, construindo proteção celular ao longo do tempo através da exposição consistente aos compostos bioativos. Uma característica particularmente favorável do mirtilo para idosos com problemas renais é seu baixo teor de potássio em comparação com muitas outras frutas. Pacientes com doença renal avançada frequentemente precisam restringir o potássio na dieta, o que limita severamente o consumo de frutas. Com seu perfil de eletrólitos favorável, o mirtilo oferece os benefícios de uma fruta rica em antioxidantes sem sobrecarregar os rins com potássio excessivo. A forma de consumo também influencia a biodisponibilidade dos compostos benéficos. Os mirtilos selvagens tendem a conter concentrações mais altas de antocianinas comparados às variedades cultivadas comercialmente. Além disso, estudos sugerem que congelamento dos mirtilos logo após a colheita pode ajudar a preservar seus compostos bioativos, tornando os mirtilos congelados uma alternativa eficaz quando os frescos não estão disponíveis ou são economicamente proibitivos. A doutora Sofia Mendes, nutricionista especializada em nefrologia, recomenda, para meus pacientes idosos com função renal comprometida, sugiro incorporar mirtilos como parte de um café da manhã equilibrado ou como lanche da tarde. Combiná-los com uma pequena quantidade de gordura saudável, como iogurte natural ou algumas nozes, pode aumentar a absorção dos compostos lipossolúveis presentes nos mirtilos. 2. Cúrcuma, o anti-inflamatório dourado para néfrons. A cúrcuma, uma raiz de cor amarelo dourado vibrante, emerge nas pesquisas modernas como uma das mais poderosas intervenções nutricionais para a proteção e recuperação renal em pessoas acima dos 60 anos. Este tempero milenar, pilar da medicina ayurvédica por mais de 4.000 anos, contém um composto chamado curcumina que demonstra extraordinária capacidade de interromper e potencialmente reverter os processos inflamatórios que aceleram o declínio da função renal em idosos. O que torna a curcumina única para a saúde renal é sua notável capacidade de inibir múltiplas vias de inflamação simultaneamente, um feito que poucos medicamentos conseguem realizar sem efeitos colaterais significativos. Especificamente, a curcumina bloqueia a ativação do fator nuclear Kb, NFB, um regulador mestre da resposta inflamatória que, quando cronicamente ativado nos tecidos renais de idosos, promove fibrose intersticial, esclerose glomerular e, consequentemente, perda progressiva da função renal. Estudos publicados no Journal of Renal Nutrition demonstraram que pacientes com doença renal crônica que receberam suplementação de curcumina por 12 semanas apresentaram reduções significativas nos níveis de marcadores inflamatórios como proteína C reativa e interleucina 6, acompanhadas de melhoras mensuráveis na proteinúria, um indicador clínico importante de dano glomerular. Mais impressionante ainda, exames histológicos em modelos animais mostraram que a curcumina não apenas preveniu danos futuros aos néfrons, mas também promoveu a regeneração de estruturas tubulares já comprometidas. O Dr. Antônio Cavalcanti, nefrologista com foco em medicina integrativa, explica: a inflamação crônica nos tecidos renais atua como um incêndio lento que gradualmente consome a função renal em idosos. A curcumina age como um sofisticado sistema de extinção de incêndio, bloqueando simultaneamente múltiplos processos inflamatórios. Além disso, em concentrações adequadas, ela exibe propriedades antifibróticas, essencialmente retardando ou mesmo revertendo a cicatrização do tecido renal que caracteriza a progressão da doença renal crônica. Um benefício adicional da curcumina para pacientes idosos com comprometimento renal é sua capacidade de proteger contra a nefrotoxicidade induzida por medicamentos, um problema particularmente prevalente nesta faixa etária devido à polifarmácia comum.
Estudos demonstram que a curcumina pode mitigar os danos renais associados a antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais e certos agentes quimioterápicos, oferecendo uma importante estratégia complementar para idosos que necessitam destas medicações. Paulo, um engenheiro aposentado de 68 anos com nefropatia diabética progressiva, compartilha: minha função renal vinha deteriorando consistentemente nos últimos 5 anos, apesar do controle rigoroso da glicemia e da pressão arterial. Quando minha taxa de filtração glomerular caiu para 38 ml/min, meu novo nefrologista, adepto de abordagens integrativas, sugeriu que eu incorporasse cúrcuma fresca e suplementação de curcumina como parte do meu tratamento. Após 4 meses, minha microalbuminúria havia reduzido em 25%, e pela primeira vez em anos, minha função renal estabilizou. O mais surpreendente foi a redução significativa na minha creatinina sérica, algo que meu médico raramente observa em pacientes com doença renal estabelecida. Um desafio conhecido da curcumina é sua baixa biodisponibilidade. O corpo humano absorve e utiliza apenas uma fração mínima quando consumida isoladamente. Para superar esta limitação e maximizar os benefícios renais, especialistas recomendam estas estratégias. Combine sempre cúrcuma com pimenta preta. A piperina presente na pimenta do reino pode aumentar a absorção de curcumina em até 2000%. Consuma cúrcuma com gorduras saudáveis como azeite de oliva ou óleo de coco, pois a curcumina é lipossolúvel. Utilize técnicas tradicionais como aquecer levemente a cúrcuma em preparações culinárias, o que aumenta sua biodisponibilidade para casos mais avançados de doença renal. Considere suplementos de curcumina com tecnologias avançadas de entrega, como formulações lipossomais, sempre sob orientação médica. A doutora Márcia Oliveira, especialista em farmacologia de produtos naturais, ressalta: a dose terapêutica para benefícios renais significativos geralmente requer suplementação, pois é difícil obter concentrações clinicamente eficazes apenas através da alimentação. Entretanto, incorporar cúrcuma fresca ou em pó regularmente na dieta estabelece um nível basal benéfico de curcumina no organismo. Para pacientes com doença renal, recomenda-se iniciar com pequenas doses de cúrcuma culinária, aproximadamente 2 colheres de chá diária, e aumentar gradualmente, sempre monitorando a função renal. É particularmente importante que pacientes em uso de anticoagulantes, certos antihipertensivos ou imunossupressores consultem seu médico antes de iniciar qualquer regime com cúrcuma medicinal, devido a potenciais interações. 3. Cranberry, oxicoco, o protetor urológico natural. O cranberry, fruta nativa da América do Norte conhecida no Brasil como oxicoco ou mirtilo vermelho, representa uma intervenção nutricional extraordinariamente específica para a saúde renal de pessoas acima dos 60 anos. Enquanto sua reputação popular muitas vezes o limita à prevenção de infecções urinárias simples, pesquisas recentes revelam seu potencial muito mais amplo como agente terapêutico para diversos aspectos da função renal comprometida em idosos. O poder renoprotector do cranberry deriva principalmente de suas proantocianidinas, PECs, de tipo A, compostos polifenólicos com uma estrutura molecular única que lhes confere propriedades antiadesivas excepcionais. Estas PECs impedem que bactérias patogênicas, particularmente a Escherichia coli, adiram às células epiteliais do trato urinário e renal, efetivamente prevenindo colonização e subsequente infecção. Para idosos, esta propriedade é extraordinariamente valiosa, considerando que as infecções do trato urinário não apenas são mais comuns após os 60 anos, mas também representam um fator significativo para a deterioração aguda da função renal e progressão de doença renal crônica. Um estudo longitudinal publicado no American Journal of Kidney Diseases acompanhou 180 pacientes idosos com doença renal crônica em estágios 3 a 4 por 18 meses. O grupo que consumiu regularmente suco de cranberry não diluído, 240 ml diariamente, apresentou 58% menos episódios de infecção urinária e, notavelmente, demonstrou uma taxa significativamente menor de declínio na função renal ao longo do tempo em comparação ao grupo controle.
Os pesquisadores atribuíram este benefício não apenas à redução de infecções, mas também aos efeitos anti-inflamatórios diretos dos polifenóis do cranberry nos tecidos renais. Além de suas propriedades antiadesivas, o cranberry contém ácido quínico, que ajuda a manter a urina levemente ácida, um ambiente menos favorável à proliferação bacteriana. Este benefício é particularmente relevante para idosos com cateteres urinários de longa permanência ou condições que predispõem à estase urinária, fatores de risco comuns para pielonefrite e subsequente lesão renal. A doutora Luciana Ferreira, nefrologista especializada em infecções do trato urinário em idosos, explica o que torna o cranberry tão valioso para a saúde renal em pessoas acima dos 60 não é apenas sua capacidade de prevenir infecções, mas também seus efeitos metabólicos diretos nos rins. Observamos que seus compostos bioativos melhoram a microcirculação renal, reduzem o estresse oxidativo nos túbulos proximais e modulam positivamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona local, efeitos que vão muito além da simples prevenção de infecções. Contrariando o mito comum, estudos modernos demonstram que o cranberry não acidifica significativamente a urina a ponto de aumentar o risco de cálculos de oxalato de cálcio. Na verdade, pesquisas recentes sugerem que o cranberry pode ajudar a prevenir certos tipos de cálculos renais ao inibir a adesão de cristais de oxalato de cálcio às células epiteliais renais, outro benefício significativo para idosos propensos à nefrolitíase. Helena, uma bibliotecária aposentada de 74 anos com histórico de infecções urinárias recorrentes e declínio progressivo da função renal, compartilha: durante anos, eu alternava entre diversos antibióticos a cada poucos meses devido às infecções urinárias persistentes. Cada episódio deixava minha função renal um pouco pior. Meu nefrologista sugeriu que eu incorporasse suco de cranberry puro, sem açúcar, diariamente como parte do tratamento. Nos últimos 2 anos, tive apenas uma infecção leve, e minha taxa de filtração glomerular estabilizou completamente. Foi a primeira vez em uma década que meus rins não pioraram de um ano para outro. Para obter o máximo benefício terapêutico do cranberry para a saúde renal, os especialistas recomendam consumir preferencialmente suco de cranberry 100% puro, não adoçado, aproximadamente 240 a 300 ml diariamente, dividido em 2 doses. Se utilizar suplementos, escolher aqueles padronizados para conteúdo de proantocianidinas. 36 mg de PECs é considerada a dose clinicamente eficaz. Manter consumo regular e consistente, pois os efeitos protetores do cranberry são transitórios para aqueles que não apreciam o sabor ácido. Misturar com pequenas quantidades de suco de maçã orgânico ou adoçar levemente com estévia. O Dr. Pedro Andrade, especialista em fitoterapia aplicada à nefrologia, acrescenta: para pacientes com doença renal avançada que precisam monitorar a ingestão de potássio, o cranberry representa uma excelente opção de fruta, pois contém níveis relativamente baixos deste eletrólito em comparação com muitas outras frutas. Isto permite que mesmo pacientes em estágios 4 a 5 de doença renal crônica possam se beneficiar deste alimento funcional. É importante notar que, embora o cranberry seja geralmente seguro, pacientes em uso de anticoagulantes varfarínicos, como Coumadin, devem consultar seu nefrologista antes de consumir cranberry regularmente, pois pode haver interações medicamentosas potenciais devido aos compostos que afetam a coagulação presentes na fruta. Além do consumo do suco, formas desidratadas de cranberry, sem açúcar adicionado, podem ser incorporadas em saladas, mingaus ou como lanche, oferecendo outra maneira conveniente de obter seus benefícios renais, especialmente para idosos que precisam limitar a ingestão de líquidos devido a condições cardíacas concomitantes. 4. Semente de linhaça. O regenerador renal ômega 3. A humilde semente de linhaça, frequentemente negligenciada em favor de superalimentos mais exóticos, emerge como uma potência terapêutica surpreendentemente eficaz para a saúde renal em pessoas acima dos 60 anos. Esta pequena semente marrom não é apenas uma fonte de nutrição geral, é um complexo sistema de entrega de compostos bioativos precisamente calibrados para proteger e potencialmente reverter danos renais associados ao envelhecimento.
O componente mais valioso da linhaça para a saúde renal é seu extraordinário conteúdo de ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido graxo ômega 3 de origem vegetal que o corpo parcialmente converte em EPA e DHA, ácidos graxos com potentes propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica nos tecidos renais é reconhecida como um dos principais motores da progressão da doença renal em idosos, e os ômega 3 da linhaça demonstraram capacidade de interromper múltiplas vias inflamatórias simultaneamente, sem os efeitos colaterais associados a medicamentos anti-inflamatórios convencionais. Estudos publicados no Clinical Journal of the American Society of Nephrology demonstraram que pacientes com doença renal crônica que consumiram linhaça regularmente por 6 meses apresentaram reduções significativas na proteinúria, proteína na urina, um marcador crítico de dano glomerular, e diminuição mensurável da pressão arterial sistólica, outro fator determinante na progressão da doença renal. Mais surpreendente ainda, alguns participantes mostraram pequenas mas significativas melhoras na taxa de filtração glomerular, contrariando a expectativa de declínio progressivo típica em pacientes renais idosos. Além dos ômega 3, a linhaça contém lignanas, compostos fitoquímicos com potentes propriedades antioxidantes que combatem o estresse oxidativo nos tecidos renais. O estresse oxidativo é particularmente destrutivo para os glomérulos e túbulos renais, e intensifica-se naturalmente com o avanço da idade. A concentração de lignanas na linhaça é excepcional, cerca de 800 vezes maior que a maioria dos outros alimentos vegetais, fornecendo uma proteção antioxidante específica para as estruturas renais microscópicas. O Dr. Fernando Almeida, nefrologista com especialização em medicina nutricional, explica: o que torna a linhaça particularmente valiosa para pacientes renais idosos é sua dupla ação, primeiro, como agente anti-inflamatório sistêmico através dos ômega 3, segundo, como modulador da hemodinâmica renal. Observamos que os ácidos graxos da linhaça ajudam a otimizar o fluxo sanguíneo renal, melhorando a perfusão dos néfrons e potencialmente reativando unidades funcionais que estavam dormentes devido à hipoperfusão crônica. A fibra solúvel presente na linhaça, principalmente na forma de mucilagem, também desempenha um papel terapêutico significativo para pacientes renais. Esta fibra atua como um prebiótico que favorece o crescimento de bactérias intestinais produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, SCFAs, particularmente butirato. Pesquisas recentes identificaram o eixo intestino-rim onde estes SCFAs exercem efeitos anti-inflamatórios diretos nos tecidos renais através da circulação sistêmica, representando um mecanismo adicional pelo qual a linhaça beneficia a função renal. Carlos, um contador aposentado de 76 anos diagnosticado com doença renal crônica estágio 3B, compartilha sua experiência: quando minha TFG caiu para 34 ml/min, meu nefrologista começou a discutir preparativos para a eventual diálise nos próximos anos. Paralelamente ao tratamento convencional, comecei a consumir 2 colheres de sopa de linhaça moída diariamente, após ler sobre seus benefícios. Após 5 meses, minha proteinúria havia reduzido em quase 40%, e surpreendentemente, minha TFG estabilizou em 38 ml/min, uma melhora que meu médico inicialmente atribuiu a um erro laboratorial, até que exames subsequentes confirmaram a tendência positiva. Para maximizar os benefícios renais da linhaça, especialistas recomendam estas estratégias fundamentais. Consuma sempre a linhaça moída na hora ou recentemente, nunca inteira. A casca não é digerível, nem moída há muitos dias. Os ácidos graxos oxidam rapidamente. Inicie com pequenas quantidades, 1 colher de chá, e aumente gradualmente até 2 colheres de sopa diárias, divididas ao longo do dia. Consuma sempre com líquido adequado para permitir que a mucilagem se expanda apropriadamente. Armazene sementes inteiras na geladeira e moídas no congelador em recipiente hermético. A doutora Cláudia Martins, nutricionista especializada em terapia nutricional renal, acrescenta: para pacientes em estágios mais avançados de doença renal que precisam monitorar fósforo e potássio, a linhaça oferece uma vantagem significativa sobre outras fontes de ômega 3 como nozes e sementes de chia, pois contém níveis mais baixos desses minerais problemáticos por porção terapêutica.
Uma consideração importante para idosos com doença renal é que a linhaça, quando consumida regularmente, pode reduzir ligeiramente a necessidade de medicamentos antihipertensivos e anticoagulantes. Portanto, é essencial que qualquer regime terapêutico com linhaça seja monitorado pelo nefrologista, com ajustes medicamentosos conforme necessário. 5. Alho, o purificador metabólico dos rins. O alho de alho, presente em cozinhas ao redor do mundo há milênios, emerge nas pesquisas modernas como uma intervenção nutricional surpreendentemente potente para doenças renais em pessoas acima dos 60 anos. Por trás de seu aroma característico e sabor marcante, o alho contém um arsenal de compostos bioativos que atuam através de múltiplos mecanismos para proteger, purificar e potencialmente regenerar os tecidos renais comprometidos pelo envelhecimento e doenças crônicas. O principal componente terapêutico do alho é a alicina, composto organosulfurado que se forma quando os dentes de alho são cortados ou esmagados. A alicina e seus metabólitos demonstram extraordinária capacidade de melhorar a função renal através de diversos mecanismos complementares. Poderosa ação antioxidante que protege as delicadas estruturas glomerulares contra danos oxidativos. Propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação intersticial renal, e notáveis efeitos vasodilatadores que otimizam o fluxo sanguíneo renal, um benefício particularmente valioso para idosos, em quem a perfusão renal frequentemente está comprometida. Um estudo clínico pioneiro publicado no Nephrology Dialysis Transplantation acompanhou 112 pacientes idosos com doença renal crônica estágio 3 a 4 durante 12 meses. O grupo que consumiu extrato de alho padronizado diariamente, equivalente a 2 a 3 dentes de alho, apresentou uma redução média de 10% nos níveis de creatinina sérica e um aumento médio de 6,7% na taxa de filtração glomerular estimada, resultados extraordinários considerando que a expectativa natural seria de deterioração progressiva da função. Mais notavelmente, os marcadores de inflamação sistêmica e estresse oxidativo diminuíram significativamente, sugerindo um efeito protetor fundamental nos tecidos renais. Além de seus efeitos diretos nos rins, o alho demonstra capacidade notável de modular fatores de risco que contribuem para a progressão da doença renal. Estudos demonstram que consumo regular de alho pode reduzir a pressão arterial sistólica em 8 a 10 mmHg e a diastólica em 5 a 8 mmHg, um benefício significativo considerando que a hipertensão é o segundo principal fator de progressão da doença renal em idosos, atrás apenas do diabetes. O Dr. Roberto Campos, nefrologista especializado em medicina integrativa renal, explica: o alho representa uma abordagem multifacetada para a proteção renal. Além de seus efeitos diretos nos tecidos renais, ele ajuda a controlar múltiplos fatores que tipicamente aceleram a deterioração renal em idosos, melhora o perfil lipídico, reduz a resistência à insulina, diminui níveis de homocisteína e inibe a agregação plaquetária. Este espectro abrangente de benefícios faz do alho um verdadeiro agente terapêutico de espectro completo para a saúde renal. Particularmente notável para pacientes renais é a capacidade do alho de reduzir níveis de toxinas urêmicas, especialmente o sulfato de pecresil e o sulfato de indoxil, compostos associados à progressão da doença renal e aumento do risco cardiovascular em pacientes com função renal comprometida. Os compostos sulfurados do alho facilitam a detoxificação destas moléculas, essencialmente funcionando como um sistema de diálise interna suplementar. Teresa, uma enfermeira aposentada de 68 anos com doença renal diabética, compartilha: quando minha função renal começou a deteriorar rapidamente há 3 anos, minha TFG havia caído para 29 ml, apesar de controle rigoroso do diabetes e da hipertensão. Em adição ao tratamento convencional, meu nefrologista, que integra abordagens nutricionais ao tratamento, sugeriu que eu incorporasse alho fresco diariamente. Comecei a consumir 2 dentes de alho picados finamente com um pouco de mel todas as manhãs. Após 4 meses, minha microalbuminúria havia reduzido em mais de 30%, e minha TFG estabilizou-se completamente. O mais surpreendente foi a redução nos meus níveis de proteína C reativa, um marcador de inflamação que meu médico monitorava regularmente. Para maximizar os benefícios renais do alho,
Especialistas oferecem estas recomendações práticas. Para obter o máximo da alicina, pique ou esmague o alho e deixe-o descansar por 10-15 minutos antes do consumo ou preparo culinário. Este tempo permite a conversão completa da alina em alicina através da enzima alinase. Consuma preferencialmente alho cru ou levemente cozido, já que calor excessivo destrói parcialmente os compostos bioativos. Para aqueles que não toleram o sabor intenso, o alho pode ser picado finamente e misturado com uma colher de chá de mel ou incorporado em azeite de oliva como tempero. A dose recomendada para benefícios renais significativos é de aproximadamente 2 a 4 dentes de alho médios diariamente. A doutora Márcia Oliveira, especialista em fitoterapia aplicada à nefrologia, ressalta: para pacientes que tomam anticoagulantes ou que têm cirurgias programadas, é importante consultar o médico antes de iniciar o consumo terapêutico de alho, devido aos seus efeitos anticoagulantes naturais. Também recomendamos cautela em pacientes com doença renal policística, onde o efeito vasodilatador do alho deve ser monitorado para evitar aumento da filtração glomerular a níveis potencialmente prejudiciais. Uma abordagem prática para incorporar alho terapêutico na dieta é preparar óleo de alho medicinal, dentes de alho esmagados infundidos em azeite de oliva extra virgem por 24 horas, depois coados. Esta preparação pode ser usada como tempero para saladas e vegetais, combinando os benefícios renais do alho com as propriedades anti-inflamatórias do azeite de oliva. Integrando os 5 alimentos em uma estratégia renal completa. Agora que exploramos os 5 superalimentos com potencial de transformar a saúde renal após os 60 anos, o desafio é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também prático e sustentável. A boa notícia é que estes alimentos são complementares e podem ser combinados sinergicamente para maximizar seus benefícios renoprotetores. Um plano alimentar estratégico para a função renal otimizada poderia ser estruturado da seguinte forma: café da manhã, mingau de aveia, benéfico para a função renal por si só, com uma colher de sopa de linhaça recém-moída e meia xícara de mirtilos frescos ou congelados. Esta combinação fornece fibras solúveis que reduzem a absorção de toxinas urêmicas, ômega 3 anti-inflamatório e antocianinas protetoras dos glomérulos. Lanche da manhã: um pequeno copo, 120 ml, de suco de cranberry não adoçado, diluído em água se necessário para pacientes com restrição de líquidos, oferecendo proteção urológica contínua. Almoço: salada verde com vegetais de baixo potássio, temperada com molho de azeite extra virgem infundido com alho fresco e uma pitada de cúrcuma com pimenta preta. Esta combinação fornece compostos sulfurados detoxificantes e curcumina anti-inflamatória com biodisponibilidade otimizada. Lanche da tarde: iogurte natural, benéfico para o microbioma intestinal que influencia a função renal, com uma colher de chá de linhaça moída e uma pequena porção de mirtilos, uma segunda dose diária de nutrientes renoprotetores. Jantar: proteína magra, quantidade adequada ao estágio da doença renal, acompanhada de vegetais cozidos no vapor temperados com alho fresco picado adicionado ao final do cozimento para preservar compostos bioativos. Antes de dormir, uma pequena xícara de chá de cúrcuma com um toque de pimenta preta e canela, que também possui propriedades renoprotetoras, proporcionando efeitos anti-inflamatórios durante o período de reparação noturna do corpo. O Dr. Eduardo Monteiro, especialista em medicina integrativa renal, enfatiza: o que torna esta abordagem nutricional particularmente poderosa para pacientes renais idosos é que ela trabalha através de múltiplos mecanismos complementares. Enquanto medicamentos convencionais tipicamente têm um único mecanismo de ação, estes alimentos coletivamente abordam praticamente todos os aspectos da fisiopatologia renal: inflamação, estresse oxidativo, fibrose, perfusão inadequada, disfunção endotelial e até mesmo a microbiota intestinal que cada vez mais reconhecemos como crítica para a saúde renal. É fundamental entender que esta abordagem nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui controle rigoroso de condições subjacentes como diabetes e hipertensão, adequação da ingestão proteica de acordo com o estágio da doença renal, hidratação apropriada,
personalizada para cada paciente, atividade física regular adaptada às capacidades individuais, gerenciamento do estresse e qualidade de sono adequada, monitoramento médico regular e adesão à medicação prescrita. A doutora Luciana Ferreira, nefrologista integrativa, acrescenta: vemos resultados particularmente impressionantes quando estes alimentos terapêuticos são incorporados nos estágios iniciais da doença renal. Para pacientes em estágios 1 a 3, esta abordagem nutricional frequentemente consegue estabilizar completamente a função renal por anos, às vezes até mesmo revertendo parcialmente o dano. Em estágios mais avançados, ainda observamos benefícios significativos na qualidade de vida, redução de sintomas urêmicos e desaceleração da progressão. Uma consideração importante é que pacientes com doença renal em estágios avançados, 4 a 5, que têm restrições mais severas de potássio e fósforo, precisarão trabalhar com um nutricionista renal para adaptar as quantidades e frequências destes alimentos às suas necessidades específicas. Felizmente, a maioria destes superalimentos renais, com exceção parcial do cranberry, tem perfil favorável de eletrólitos em comparação com muitos outros alimentos nutritivos. Conclusão: renovação renal é possível em qualquer idade. Ao concluirmos esta exploração dos 5 superalimentos transformadores para a saúde renal após os 60 anos, surge uma mensagem profundamente esperançosa: o declínio da função renal não é um destino inevitável do envelhecimento. Contrariando o paradigma médico tradicional que frequentemente vê a doença renal como uma condição unidirecional de deterioração progressiva, evidências crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, os rins possuem capacidade surpreendente de recuperação e regeneração mesmo nas décadas mais avançadas da vida. Os 5 alimentos que exploramos, mirtilos, cúrcuma, cranberry, semente de linhaça e alho, não são apenas opções alimentares saudáveis genéricas, são intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação documentados que abordam diretamente os processos patológicos que afetam os rins envelhecidos. Através da redução da inflamação renal, neutralização do estresse oxidativo, melhoria da microcirculação, proteção contra infecções e modulação do eixo intestino-rim, estes alimentos fornecem um abrangente sistema de suporte que permite aos rins realizarem suas funções vitais de filtração, regulação e detoxificação com renovada eficiência. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os sistemas naturais do corpo, sem os efeitos colaterais frequentemente associados a intervenções farmacológicas intensivas. Além disso, os benefícios se estendem muito além dos rins, oferecendo proteção cardiovascular, melhoria da função cognitiva, suporte imunológico e aumento da vitalidade geral, uma consideração importante para o tratamento holístico de pacientes idosos. Como observa o Dr. Ricardo Almeida, pioneiro em medicina nutricional renal, o que descobrimos sobre nutrição e saúde renal na última década está reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação dos rins envelhecidos. Não é exagero dizer que muitos pacientes estão obtendo, através de intervenções nutricionais estratégicas, benefícios comparáveis aos de alguns de nossos medicamentos mais avançados, sem os efeitos adversos e com efeitos colaterais positivos em outros sistemas orgânicos. Para aqueles que enfrentam o desafio da doença renal, lembre-se, a jornada para rins mais saudáveis não exige perfeição dietética imediata, mas consistência e progressão gradual. Comece incorporando 1 ou 2 destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu corpo responde e trabalhando em estreita colaboração com sua equipe médica para monitorar os resultados. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-diagnosticado com comprometimento renal leve ou lidando com doença renal avançada há anos, seus rins ainda possuem capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada néfron saudável que se recupera e cada melhoria na função de filtração representa uma vitória significativa para sua saúde e qualidade de vida geral. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Seus rins,
Os órgãos que fielmente filtraram seu sangue e mantiveram seu equilíbrio interno por décadas merecem o melhor suporte nutricional possível para continuarem servindo bem pelos anos que virão. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas nutrientes, mas uma verdadeira medicina natural que pode ajudar seus rins a se regenerarem, fortalecerem e prosperarem, permitindo que você desfrute plenamente das próximas fases da sua vida. Qual destes superalimentos renais você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à renovação renal após os 60.